eu vou, né, nessa apresentação, exemplo do que a gente tem tentado fazer, né, trazer mais perguntas, dúvidas e questionamentos do que respostas e deixar os nossos caros convidados com a tarefa de desenvolver os temas e os pontos que são colocados, né? Então, para simplificar a história, né, eu fiz logo uma síntese de todo o roteiro, como vocês acabaram de almoçar, né, então no risco de vocês dormirem ao longo dos 15 minutos, se vocês guardarem a primeira transparência, você já tem a síntese de toda a apresentação, né? A síntese é a seguinte, né, a indústria de biocombustíveis tem passado por certos problemas de competitividade, né, que aparecem até nos jornais, que são bastante claramente percebidos em muitos momentos. Mas, se a gente considerar que existe um ambiente de transformação, né, a agenda dessa indústria, né, a resposta a esses dilemas, a esse questionamento, não pode ser uma simples resposta de mais produtividade no cenário atual. O cenário atual eu chamo etanol mais biodiesel, se vocês quiserem entender assim, ou dos biocombustíveis de primeira geração, né? Essa agenda tem que considerar, né, uma posição na indústria da biomassa, né, que é uma coisa mais larga que ao longo da apresentação eu vou tentar explicar como é que eu enxergo, como é que eu vejo. E assim, né, o desafio está, na verdade, na capacidade de inovação, né, para construir uma posição competitiva nesse ambiente, né, que eu costumo escrever lá no blog a questão do futuro dos biocombustíveis. Eu acho que eu vou encerrar a série, né, porque eu acho que o futuro, não posso ficar falando futuro, fica parecendo que ainda vai estar lá na frente, né? Então eu tenho que encerrar a série e falar hoje, né, falar dos desafios que estão colocados, né? E aí, nessa circunstância toda, políticas e estratégias, nós temos aqui na mesa pessoas das políticas industriais e das estratégias das empresas, né? Elas têm que entender esse processo de transformação, né, e ter um foco, essa é a tese bastante clara, bastante enfática do meu ponto de vista, ter um foco na inovação, né? Então, nos próximos minutos a gente vai tentar ilustrar esses pontos, né? Então, falando dessa questão do questionamento dos problemas de competitividade atuais, né, eu botei aqui 4 gráficos que eu peguei do boletim do Ministério das Minas e Energia, né? Talvez eu pudesse ter trocado esses 4 por outros 4, mas eles ilustram bem, né, na minha percepção, ilustram bem esses questionamentos que têm sido colocados, né? O primeiro, né, compara ao longo de 10 anos, né, preços do etanol hidratado, da gasolina, do petróleo e do açúcar. Então, pegando petróleo, né, gasolina e etanol, né, a gente observa o verdinho ali, né, é a posição do etanol, né? A gente observa que houve momentos de extremo conforto em relação ao preço do petróleo, né, por volta lá de 2007, por exemplo, né, mas que nos últimos 5 anos, né, essa relação ficou muito menos confortável, né? Eu, né, achei que isso aí reflete, né, uma dificuldade nos últimos anos do etanol de manter uma competitividade em relação ao petróleo, né? De alguma maneira, né, todos os outros fatores, alguns que já foram até discutidos aqui em outras sessões, descartados, né? O outro ponto, né, seria o ponto da parte das tecnologias agrícolas, né, da produtividade ligada à parte agrícola do processo, né? Esse é um gráfico da própria Única, né, então, portanto, totalmente insuspeito, para mostrar, né, problemas de produtividade, medido aí em toneladas de cana por hectare, né, mostrando as oscilações dos últimos anos, né, com um mergulho ali em 2011, uma certa retomada, né, e eu, para ilustrar isso, botei uma citação embaixo, que possivelmente vocês não estão lendo, mas o mais importante não era ler a citação, era ler esse trabalho, né, que foi feito pelo pessoal do BNDES, saiu no boletim setorial, acho que de abril, né, que discute a evolução das tecnologias agrícolas no setor sucroenergético. E o final do título é absolutamente, né, já elucidativo e resume tudo que está no material, né? Estagnação passageira ou crise estrutural, né? Então, essa é uma discussão, né, que sugere, né, que essa coisa de pensar que tem problemas de competitividade de curto prazo e tem lá ao longo prazo, lá na frente, no futuro, não é uma boa maneira de enxergar a indústria, né, quando a gente incorpora, né, a ideia que está nessa discussão, né, da
estagnação passageira ou crise estrutural nas tecnologias agrícolas. Né? O nome tecnologia agrícola, nesse artigo, ele evoca tanto a questão, né, da planta, das mudas, da genética da planta, e toda a questão da tecnologia de cultivo, de manejo, de colheita. Né? São todos esses aspectos que estão envolvidos nesse desafio de produtividade. Se a gente vai falar possivelmente menos de biodiesel, né, que foi um primo bastante esquecido aqui nesse evento. Até o próprio diesel, a gasolina ganhou mais espaço que o diesel e outros, né? Então, só para não dizer que não falei do biodiesel, de certa forma, depois a gente certamente vai mergulhar muito mais no etanol, mas eu botei dois dados, mostrando, né, a extraordinária capacidade da indústria de biodiesel em construir plantas, construir capacidade de produção, que se contrapõe, né, à sua clássica capacidade, até agora, né, de manter uma alta ociosidade nessas plantas da ordem de 60%. Isso, evidentemente, que é um problema de competitividade, de rentabilidade dos projetos. Né? E, por outro lado, também, né, a relação entre o preço do biodiesel e o preço do diesel mostram uma diferença consistente, às vezes muito grande, até às vezes um pouco menor, mas uma diferença bastante expressiva. Né? Eu gostaria que vocês aceitassem, né, que esses argumentos que estão colocados aí, essas 4 ilustrações, né, são razoáveis para sugerir problemas que a indústria de biocombustíveis teria do ponto de vista, né, da sua competitividade hoje. Né? Mas eu queria trazer a questão, como agora parou de funcionar, para os pontos 2 e 3. Né? Os pontos 2 e 3, né, começam exatamente disso. Olha, tá bom, né? Tá certo que os problemas são esses, mas no ambiente em transformação, né, a resposta não é simplesmente se reportar a esse campo, né, do etanol e do biodiesel, mas entender, né, que existe uma indústria baseada na biomassa, que envolve biocombustíveis, mas envolve uma série de outras questões que eu vou tentar ilustrar em seguida, né, e a essa indústria que ou dentro desse campo, dessa indústria, que os problemas têm que ser entendidos, discutidos e tratados. Essa é a tese que eu vou encaminhar para as questões no final, para o debate. Né? Bom, então, que indústria é essa? O que eu enxergo nesse ambiente, né, e que se relaciona, como eu estou dizendo, dessa maneira imediata, dessa maneira forte com os problemas visíveis, né, da indústria nos tempos recentes. Né? Bom, eu tenho uma enorme dificuldade em dar nome para essa indústria, aí boto indústria baseada em biomassa, mas aí esconde uma parte. Né? Os ingleses têm uma expressão mais sintética, mais bonitinha, que é o Bio-Based Economy, ou Bio-Based Industry. Né? E aí, como eu não arranjei uma tradução muito boa, eu faço indústria baseada em biomassa. Né? Já contei isso outro dia, mas acho que vale a pena repetir. Né? Teve um aluno meu lá na escola de Química que sugeriu que eu colocasse indústria biobaseada, né? Mas eu achei que talvez não circulasse muito bem e não adotei esse nome. Né? Ele disse assim, no Uruguai já se chama assim e tal. Bom, não sei, né? Então a gente vai falando indústria baseada, porque ao falar biobased, né, a gente está botando a biomassa, a biotecnologia e outros bios que você queira entender no ambiente envolvido nesse processo. Né? Mas bom, é dessa indústria que eu estou falando. Né? E a ideia central é que é uma indústria em processo de estruturação. Né? Uma indústria em processo de estruturação é uma indústria onde tem diversidade de soluções que são colocadas, né? Que tentam responder os problemas, que tentam se valer das oportunidades que são oferecidas, né? Mas que ainda se colocam como um processo em construção. E como é que a gente pode entender esse processo em construção? Né? O que a gente tem estudado e tentando acompanhar essa indústria, né, com os trabalhos dos alunos e tal, eles possivelmente dão ideias melhores do que chamar de biobaseados a indústria. Né? Essa ideia, né, ela envolve 4 variáveis. Né? A ideia que eu gostaria de enfatizar é que a coevolução de 4 coisas que estão se mexendo, né, que são alvos móveis na estruturação dessa indústria, permitem que eu capte um pouquinho esse movimento, entenda um pouquinho esse movimento e possa fazer as perguntas que me parecem relevantes para discutir essa indústria. Né?
Essas 4 dimensões, esses 4 pilares seriam as matérias-primas, as tecnologias de conversão, os produtos e as estratégias e modelos de negócio que são colocados, né? Então, esses 4 elementos estão se mexendo em diversas direções e o casamento entre eles vai conformando a indústria. Deixa eu contar em meia dúzia de minutos sobre cada um deles, né, para tentar fazer o quadro geral, né? Matérias-primas renováveis, né? Quer dizer, então tem toda uma inserção das matérias-primas renováveis, as matérias-primas renováveis como, né, uma perspectiva importante, ligada ao meio ambiente, ligada a oportunidades até estratégicas, ligadas à possibilidade de usar biotecnologia avançada. Só que as matérias-primas renováveis, né, elas têm uma série de particularidades, e o pessoal, eu que fiz engenharia química, embora tenha esquecido, ainda me lembro dessa parte, né, e os engenheiros químicos aqui vão saber muito bem, a engenharia química é uma coisa que veio do petróleo, toda a base de conhecimento, todos os conceitos, né, e a gente raramente, se alguma vez durante o curso, né, andou trabalhando com matéria-prima, tipo um pé de cana, né, que tem caldo, bagaço e palha, né? A gente gosta muito de fluido, quer dizer, líquido e gás, né? Então, sabe fazer todos os processos, todas as, né, que são as refinarias, que é a petroquímica, né? Então, isso já é, para o engenheiro químico, já é uma coisa que ele não vai gostar muito, porque ele vai achar que um pé de cana é muito diferente de um barril de petróleo. E essa imagem é importante reter para mostrar, né, todas as dificuldades que se colocam quando você pensa em usar matérias-primas renováveis, né? Quer dizer, então tem essas características, a forma de produção, a competição com outros usos, né? A sazonalidade, né? Um engenheiro químico vai ficar escandalizado de imaginar que uma atividade industrial possa parar 150 dias no ano, porque é entre-safra. Como pode ter entre-safra, né, numa atividade dessa? Então tem né, essas características, e essas características fazem com que, né, seja um desafio particular, seja um desafio muito próprio, com muitas características importantes, muitos problemas para serem resolvidos, desenvolver uma estruturação em torno de matéria-prima, né? E a matéria-prima, ela é, historicamente, uma dimensão extremamente estruturante da indústria química e da indústria de biocombustíveis que vai usar esse tipo de matéria-prima, né? Então, quando se teve o carvão, quando se passou do carvão para o petróleo, né, um ponto fundamental que existia era a disponibilidade de subprodutos do carvão, que os químicos se meteram a fazer síntese a partir dele, disponibilidade dos subprodutos da refinaria, que os químicos decidiram que, em vez de fazer carboquímica, iam fazer petroquímica, né? Essa disponibilidade não existe quando a gente fala das matérias-primas renováveis. Ela é uma disponibilidade que tem que ser construída. Então, ela é, em si, uma batalha a mais, que distingue, se você quiser, totalmente da transição do carvão para o petróleo, em termos da passagem da química baseada no carvão para a petroquímica. Então, algumas perguntas, né, além dessas questões que são típicas de qualquer matéria-prima, começam a serem acrescentadas quando eu falo, por exemplo, das nossas matérias-primas, né? Então, qual é o futuro da cana? É aquele questionamento da produtividade, né, que possivelmente pode ser o dobro ou mais do dobro da que se tem hoje, né? Como é que você atinge isso? Como é que você estrutura isso? E algumas pessoas, em vez de falar qual é o futuro da cana, têm se perguntado, para espanto talvez de alguns de vocês, qual é a cana do futuro, né? Porque tem gente que vai achar o seguinte, não, até agora a gente começou a fazer cana para dar açúcar, para dar o caldo, né? E talvez seja uma ideia melhor mais à frente fazer uma cana que dê fibra, que dê biomassa, cresça mais rápido, dê uma massa maior, eu não vou precisar do açúcar porque eu vou trabalhar com o celulósico, no ligno celulósico, né? Então, o questionamento em torno de qual é a matéria-prima, de como estrutura isso, é um questionamento bastante profundo, né? Sem falar do problema para diversificar o uso da matéria-prima, né? Todo mundo se lembra, quando lançou-se o biodiesel há 8 anos atrás, tinha um mapa do Brasil com matéria-prima em cada estado, mostrando que podia fazer biodiesel de tudo, né? 8 anos depois, você faz biodiesel de soja, né? E um pouco de sebo, né? Por uma razão muito simples, né? É porque a soja tem uma estrutura produtiva, uma cadeia produtiva organizada, tem uma série de características tecnológicas e de logística, né, de serviço. Esses desafios se colocam para a cana, né? Quer dizer, como chegar lá, né? Ao mesmo tempo, né, qual é a atração da cana? É o açúcar,
né? As empresas americanas e uma série de outras empresas que tentaram desenvolver negócios já no Brasil, empresas novas, uma atração inicial era a cana, o açúcar, né? Só que tem um açúcar embutido em todo o material lignocelulósico, celulose, né, se vocês recordarem lá no vestibular, celulose é uma cadeia de açúcares, de glicose, só que é difícil quebrar, é difícil libertar esse açúcar, né? Então, esse é chamado açúcar de segunda geração. Sem contar uma série de outras coisas que frequentemente as pessoas apontam como matérias-primas para biocombustíveis, para a biobased industry, se vocês quiserem, né? Resíduos agrícolas, florestais, resíduos urbanos, algas, quer dizer, não falta candidato, né? Agora, são candidatos que têm, né, um dever de casa, um processo de evolução complexo que tem que ser desenvolvido. Então, a matéria-prima, né, as matérias-primas, são a primeira perna desse processo, né? E talvez, né, há 4, 5 anos atrás, se percebesse menos o peso que ela teria, se estava com um foco talvez um pouco mais presente nas tecnologias de conversão, né? As tecnologias de conversão vão transformar o açúcar, ou a biomassa, dependendo do processo a ser usado, né, nos produtos de interesse. E aí eu botei, foi interrogação mesmo, porque embora a gente em determinados momentos possa perceber que certas alternativas talvez pareçam estar perdendo espaço e outras estejam ganhando, né, você vai encontrar centenas de empresas apostando em maior ou menor grau nessas diversas opções, né? E mesmo quando você fala em biotecnologia, você pode pensar numa fermentação relativamente convencional e pode pensar na biologia sintética, trabalhando com micro-organismos modificados, com uma capacidade muito mais sofisticada de transformar o açúcar em produtos finais, né? Então é uma outra dimensão que, junto com a matéria-prima, vai compondo aí nosso campo de interrogação. E aí, quando você olha, por exemplo, para as usinas de hoje, né, quer dizer, que tem lá os seus problemas de modernização necessária, de aumento de produtividade, né, como é que ela, além de responder a esses problemas, além de avançar nessa direção, né, como desenvolver e incorporar as novas tecnologias, né? A gente tem aqui pessoas envolvidas, talvez, de certa forma, com esse problema, né? Então, essa é a dimensão da tecnologia. Terceira dimensão, dos produtos, né? Os produtos, né, no princípio do mundo, o princípio do mundo é em 2005, se vocês quiserem, né, se a gente está falando isso aqui, 2 produtos, etanol e biodiesel, né? Esses produtos têm se diversificado, né, claramente, né, num conjunto de propostas que vem crescendo, né? Eu chamei o etanol de um substituto imperfeito, né? Afinal de contas ele cumpre o objetivo dele, de botar no tanque e o carro rodar, né? Mas ele tem lá um conteúdo energético inferior, ele tem problemas de distribuição, de adaptação dos equipamentos, né? E aí houve a geração dos produtos chamados de drop-in, né? Produtos de uso direto na própria estrutura, nos equipamentos, na estrutura de distribuição. E, ao lado disso, outros produtos, outros palavrões, né? Como ácido succínico, farneseno, que nós nunca escutamos falar, né? Pelo menos, né, a maioria de vocês certamente nunca escutou falar, e que se candidatam a serem plataformas de árvores de aplicações, né, de novas linhas de produtos, misturando muito biocombustíveis, quer dizer, ou não fazendo a distinção entre biocombustíveis e bioprodutos, né? Essa é uma tese bastante quer dizer, forte que eu tento defender aqui, né, que é de me recusar a falar de indústria de biocombustíveis e de falar da famosa biobased industry, biobased economy, né? Porque os conhecimentos que são desenvolvidos né, as interfaces são extremamente importantes, né? E provavelmente muita gente hoje acha que vai conseguir melhor sucesso até pensando em produtos que não sejam combustíveis, né, do que, num primeiro momento, pensando nos biocombustíveis, né? E aí, né, quer dizer, uma frase engraçadinha, mas que pode merecer uma certa reflexão, né, é que, né, o que vai ser mais importante lá na frente? Né? O que está se tornando mais importante? Né? É o etanol que sempre é importante ou é a cana? Né? Quem que é mais importante? É a cana e o que pode extrair dela ou é o etanol? Né? Certamente, né, do ponto de vista da sobrevivência de todos os produtores de etanol, durante um período bastante significativo, evidentemente que é o etanol, e não quer dizer com isso que o etanol
não tem espaço no mundo, né? Mas o contraponto eu acho que ele merece ser feito. E por último, juntando-se as matérias-primas, as tecnologias e os produtos, né, uma quarta dinâmica que tem que ser percebida é a dos negócios, as das empresas, dos movimentos que são feitos e aí era mais uma razão para chamar de bio qualquer coisa, a extraordinária biodiversidade, né, de empresas, de caras, de tipos diferentes que você encontra tentando estruturar esse espaço, né? Então tem, desde de empresas de base tecnológica, saídas da universidade, né, de novas empresas que não saíram da universidade, mas foram novos investidores que estruturam negócios para atuar nessa indústria, né? E tem uma variedade de empresas vindas de segmentos diferentes, né? Que têm alguma perna, algum interesse, alguma competência relacionada com esse campo, né? Mas que não tem todas as competências, todas as capacidades relativas a essa indústria. É por isso mesmo que ela está em estruturação, né? Ela está lidando com essa diversidade, né, de empresas, né? Com essa diversidade de soluções, né? E aí, quer dizer, essas empresas constroem suas trajetórias, tentam modelos de negócio originais, né? Alguns originais em relação a combustíveis, outros originais em relação à química, alguns não originais em relação à química, mais ou menos uma certa mimetização do que já existia. E esse é o processo, na quarta dimensão de construção da indústria, né? Aí, uma listinha só para meramente ilustrativa, né? Tem a turminha das startups de base tecnológica, muitas delas saíram da universidade, né? Outras não necessariamente, mas que são empresas novas tentando fazer apostas nesses terrenos, né? Então, algumas são aí já bastante conhecidas, né? Essa é uma lista até perigosa de ser feita, porque ela de vez em quando precisa ser atualizada, porque inevitavelmente nesse processo, que é um processo de inovação dinâmico, né, há mortes, né, há fracassos, há sucessos, né? Então isso é passível desse tipo de atualização, né? E tem, né, o grupo das empresas estabelecidas, né? Se você imaginar que tem os produtores de etanol e de biodiesel, né, que ao explorar as matérias-primas, a biomassa, dialogam de alguma maneira com esse processo, tirando esses, né, pela natureza da base tecnológica e da história deles, né, a gente pode passar pela química, pelas empresas de petróleo e gás, pela agroindústria, por algumas empresas ligadas a ingredientes para alimentos, pelas empresas de papel e celulose. E, mais uma vez, a minha lista ali é daqueles casos que eu já observei um pouco mais, já estudei um pouquinho mais, sei contar um pouquinho as historinhas de cada um deles. Mas o que é interessante ali dentro é o quê? Eles têm uma diversidade de saberes, de competências, né? E ao mesmo tempo não tem outras, né? Eu entendo muito bem a logística agroindustrial, não uma tintazinha da parte industrial, mas não sei nada de biologia sintética, né? Então, me caso possivelmente com a Solazyme, né? Eu, né, sou lá na petroquímica, na química, conheço os mercados, os bioplásticos, as aplicações, os plastificantes, etc., né? Mas eu nunca lidei com biomassa, nunca plantei cana, né? Nunca extraí o caldo da cana, né? E também não sei biotecnologia, né? E assim vai, quer dizer, um processo de alianças, de combinações, de tentativas, né, que constroem a indústria, né? Então, essas dimensões, matéria-prima, tecnologia, produto e, vamos chamar assim, modelos de negócio, né, formam o quarteto, né, dos 4 pés de tamanhos diferentes, ainda meio tronchos, meio em acerto, né, que vão estruturando a indústria baseada em biomassa, né? É com essa indústria que o diálogo, né, essa é a tese que eu quero passar, o diálogo do biocombustível precisa ser feito, né? E não uma resposta meramente direta, né, de alguns desafios que talvez sejam, né, um pouco mais conjunturais. E aí, né, a resposta seria, né, eu queria desembocar nisso, né, numa agenda de inovação, né? Então, a capacidade aí tem que ser uma capacidade de inovação para participar desse jogo, né, um jogo que está sendo jogado,
né? Então, daí eu não queria mais falar que é do futuro, é um jogo que está sendo jogado e que, para o qual, né, você tem algumas vantagens que podíamos chamar de comparativas, né, mas que para se transformarem em competitivas exigem o quê? Exigem, né, o processo de jogar esse jogo, de participar desse processo de inovação, né? E aí a síntese sugere que empresas, né, e governos e agências, né, precisam compreender claramente esse jogo, devem compreender esse jogo e fazer uma agenda cujo foco seja, né, seja a inovação, né? O foco não é fazer B5, B10, né? É fazer B5, B10, seja lá o que for, né, mas com um grau de inovação embutido nesse resultado, né, de alguma maneira a ser identificado. Então, para fechar, né, 2 últimos slides. Um, que eu me arrisquei a listar o que seriam os atributos de competitividade nesse ambiente, né? É uma lista que podia aumentar, variar, ser contestada. Acho que isso é uma oportunidade, né, na discussão com os debatedores, né? Mas eu acho que a primeira coisa, né, é a capacidade de captar a dinâmica de inovação do setor, né? De perceber esse processo, captar essa dinâmica e saber que é com ela que eu vou lidar, né? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Tem uma dimensão, né, fortemente importante na produtividade da matéria-prima e na estruturação das cadeias de suprimento, né? É uma coisa em que possivelmente o Brasil já mostrou em outras, né, por exemplo, no episódio da soja, que é um episódio fantástico de realização tecnológica, né, e de mudança de mudança tecnológica realmente importante, né? Tem uma experiência, mas existem desafios, né, extraordinários, importantes e que têm que ser respondidos nessa dimensão, né? Tem uma dimensão técnica, uma dimensão de engenharia, né, que é o scale-up e a operação dessas novas tecnologias, né? Eu disse que tem diversas tecnologias, né? Tem lá a ideia da biologia sintética, que atrai muita gente, né, e que certamente é uma ferramenta fascinante, né, porque ela permite que você pegue o açúcar, né, e com um micro-organismo que você direcionou o metabolismo desse micro-organismo, você chegue numa molécula bastante complexa lá na frente, né, às vezes numa única etapa de transformação, né? Agora, tem pessoas que dizem assim, não, mas é impossível uma usina, é impossível uma fábrica funcionar com biologia sintética, porque biologia sintética não pode ter contaminação de jeito nenhum, né? Isso é um desafio. Certamente é um desafio, mas faz parte dos desafios tecnológicos que estão sendo enfrentados, que estão transformando a indústria. Eu falei que tem diversificação de produtos, né? Não há nenhuma dificuldade em introduzir etanol e biodiesel no mercado, até porque eles já são definidos, né, e às vezes tem até mandato. Quando a gente vai para produtos novos, né, quando a gente vai para um novo plástico, para novas moléculas, sei lá, um plastificante, um aditivo, um produto dessa natureza, né, existe um desafio de entender esses mercados, de transformar esses mercados, né, que não é pequeno, né, e que é uma habilidade que é bastante desafiadora, né, e é um fator de competitividade, né. Pode ser mais fácil chegar no produto do que depois efetivamente criar esse mercado, se esse produto, inclusive, tiver um grau de novidade um pouco maior, né. E, por último, né, saber namorar e casar bem, que sempre foi uma condição importante, né, ao longo né, desde que o mundo é mundo, né, e talvez, nesse momento aqui, né, saber com quem fica, com quem namora, com quem casa, né, e sem dúvida nenhuma, uma dimensão bastante importante, dado o ambiente de complementaridade, né, entre as tecnologias, entre os produtos, entre os saberes, né, dessas diversas empresas que eu mostrei. E aí, para terminar, eu coloquei aqui algumas questões para direcionar aí o debate, né, e os comentários. Bom, né, qual é o futuro dos biocombustíveis de primeira geração, etanol e biodiesel, né? Hoje, na discussão aqui de manhã da flexibilidade, da não flexibilidade, né, eu me lembrei até de um ponto que a gente tinha nas nossas conversas chegado, né? Será que o futuro do etanol não é anidro e o flex vai micar, né? A exemplo dos carros 100% etanol lá do começo dos anos 90, por razões talvez completamente diferentes, né? Então essa é uma pergunta, certamente uma polêmica, né? Porque na hora que eu tenho
2 anos, quase 3 anos, que eu não consigo colocar etanol no carro flex, né? Eu fico pensando, eu vou trocar, será que não era melhor eu passar logo para gasolina? Né? Não sei. Né? Quer dizer, qual é o... Né? O que esse processo significa e qual é o futuro, então, do etanol nesse ambiente? Né? E como, segunda questão, como transformar as nossas vantagens comparativas, né? Que são muito mais do que sol, né, samba, carnaval e coisas do gênero. Né? É uma capacidade agrícola, né? É uma capacidade de organizar a cadeia produtiva de matéria-prima, né? A capacidade de produzir uma grande quantidade de etanol em escala, né? E em boa parte do tempo bastante competitiva. Né? A capacidade de ter construído a indústria de biodiesel em poucos anos, uma capacidade produtiva rapidamente crescente. Né? Então são certas vantagens que, num ambiente em transformação, né, precisam passar por um degrau acima, né? Tem que se sofisticar e tem grandes desafios para ser uma vantagem competitiva, né? Porque eu imagino, né, e acho que está na cabeça talvez aqui de todos os debatedores, porque eles estão envolvidos nesse processo, né, que a gente tem direito, razão e obrigação de ser extremamente ambicioso, né, na posição que essa indústria devia ter, né, daqui a 20, 30 anos. Né? Quando nós fizermos daqui a 30 anos o 31º seminário do GEE, né? A gente podia até já agendar essa mesa. Né? Eu não sei se eu venho, mas de qualquer maneira, espero que tenha alguns representantes entre vocês aqui presentes para conferir, né, essa transformação. Né? Acho que seria uma boa aposta. Né? E aí, quer dizer, existe um processo original de internacionalização nessa indústria, que são as startups vindo para cá, né? Que é as novas empresas se construindo, que é, né, as empresas de energia se associando com as empresas Raizen, né, Shell, Cosan, BP e uma série de outras. Então, esse é um processo, essa indústria está se construindo num processo de internacionalização original. Né? Porque a internacionalização de algumas indústrias se dá quando ela já amadureceu, quando ela já se estabeleceu. Esse processo está se dando ao mesmo tempo em que a indústria está sendo construída. Né? Tem aqui representante da GE, que cria um centro de pesquisa no Rio e que tem uma área de pesquisa em biocombustíveis. Então, a pesquisa também está se internacionalizando. Então, esse é um desafio que me parece muito importante para as políticas, para as estratégias, e que tem que ser explorado, construído com originalidade. Nós nunca fizemos muita coisa desse tipo. Né? Nós sempre tivemos aquela ideia do catch-up. Né? E catch-up não é uma palavra que cabe aqui, né? Porque catch-up significa alcançar alguma coisa que está lá na frente. Né? Não, a gente está participando de um jogo que está em construção e a gente precisa manter, né, a primeira posição ali. Né? Não é alcançar o Bolt, né? Não se trata disso. Né? É participar de uma corrida mais para maratona do que 100 metros, né? Mas que você precisa, né, não se afastar do pelotão da frente. Né? E essa possibilidade da internacionalização, né, característica da indústria, é um ponto muito importante. Né? E aí, por último, né, me incomoda muito, né, por isso eu botei essa pergunta, que biocombustíveis ainda seja frequentemente tratado diferente dos demais produtos. Cada vez menos, mas ainda tem um pouco isso. Né? Quer dizer, um é do Ministério da Minas e Energia, o outro é, sei lá, do Ciência e Tecnologia, né? Só para uma figura de apresentação. Então, o meu questionamento naquele último ponto, né, é como esses dois, quer dizer, deviam andar, né, ligados na mesma ideia de financiamento, de apoio, né, para explorar, na verdade, as sinergias e a ligação que tem entre eles, né, que é cada vez mais clara, cada vez mais patente. Né? Então, muito obrigado e passamos aos debatedores.